Vamos pensar um pouco sobre poder e liderança. Normalmente, a gente associa isso com força, com estar no controle, né? Mas a análise de hoje vai por um caminho bem diferente. Um caminho que começa não no momento de glória, mas no momento de fracasso total. É uma história que vira de cabeça para baixo o que a gente entende por liderar. Sabe aquela sensação de ralar, ralar, passar a noite em claro, dar o seu máximo e no fim nada, nenhum resultado? É uma frustração que pega fundo, que desanima, que faz a gente se sentir meio perdido. Pois é exatamente nesse ponto de esgotamento que a nossa reflexão de hoje começa. Então, vamos para o cenário. Pensa só. Depois de tudo que aconteceu, os discípulos, com Pedro à frente, estão meio sem rumo. E o que eles fazem? Voltam para a única coisa que conheciam de verdade: a vida de pescador. É um retorno às origens, uma tentativa de se encontrar de novo no que era familiar. E aí Pedro, sempre impulsivo, diz: vou pescar. E os outros vão com ele. Eles usam toda a experiência, toda a técnica que tinham. Fazem o que sabiam fazer de melhor. E o resultado? Zero. Nadinha. Uma noite inteira de trabalho jogada fora. É a imagem perfeita do esforço humano batendo no seu próprio teto. Só que aí, quando o dia tá para nascer, tudo muda. Aparece uma pessoa na praia. De longe, eles nem reconhecem quem é. Cansados, frustrados, eles só escutam uma instrução. Uma instrução bem simples, que parecia até não fazer muito sentido. A cena é curiosa, né? Depois de uma noite inteira tentando de tudo, um estranho na praia manda eles tentarem de novo, mas de um jeito específico. A ordem é clara, direta, e contrasta totalmente com a noite de frustração deles. E o mais incrível? Eles obedecem. E o resultado, nossa, é absurdo! 153 peixes grandes. Era tanto peixe que eles nem conseguiam puxar a rede para dentro do barco. Pensa na mudança, de 0 para 153. Uma única instrução seguida à risca transformou o fracasso total em uma abundância que eles nem imaginavam. E esse milagre está cheio de simbolismo, sabe? O fato da rede não rasgar, mesmo lotada, gera um sinal da força que a missão deles teria. O número, 153, representa essa graça superabundante. E a refeição, o peixe já assando na brasa, é um gesto de cuidado, de comunhão, que prepara o coração deles por que estava por vir. Porque depois que eles comem, o foco muda e se concentra numa conversa, uma conversa pessoal, transformadora, entre Jesus e Pedro. É aqui, nesse diálogo, que o verdadeiro poder e autoridade são completamente redefinidos. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: "Você me ama?" É impossível não lembrar das 3 vezes que Pedro negou. Cada sim de Pedro agora vem seguido de uma missão, de uma responsabilidade. Isso não é um teste para ver se ele aprendeu a lição. É uma cura. É a restauração completa daquele que falhou. E a reação de Pedro é tão, mas tão humana. A história conta que ele ficou triste, magoado com a terceira pergunta. Isso mostra que a ferida da negação ainda estava ali, sabe? Aberta. A insistência de Jesus não era para esfregar o erro na cara dele, mas para curar essa ferida a fundo, camada por camada. A resposta final de Pedro é de uma entrega total. Ele não se apoia mais na própria força, na própria capacidade de ser fiel. Ele apela para uma coisa muito maior: o fato de que Jesus conhece o coração dele por inteiro. É como se ele dissesse: Senhor, você sabe de tudo, você sabe que apesar de tudo eu te amo. Que base sólida para começar de novo, né? Essa conversa toda marca uma virada de chave gigantesca. Pedro deixa de ser um pescador de peixes, uma profissão que dependia da sua força, da sua habilidade, e se torna um pastor de pessoas. Um chamado que não exige perfeição, mas que tem como único pré-requisito o amor restaurado e a vontade de cuidar. Mas calma que a lição não acaba por aí. Tem um último ajuste a ser feito. Logo depois de receber essa missão gigantesca, a primeira coisa que Pedro faz é se distrair, olhar para o lado, para o caminho do outro. É um momento muito nosso, né? Quantas vezes, ao receber uma tarefa, um chamado, o nosso primeiro instinto é olhar para o colega do lado e perguntar: tá, mas e ele? E o que vai acontecer com fulano? A comparação é um impulso quase automático. E a resposta de Jesus é pá, direta, um corte em toda a distração. O que isso importa para você? A sua tarefa é uma só: siga-me. O chamado é pessoal, é intransferível. O foco tem que ser no nosso caminho, na nossa resposta. Então, no fim das contas, o que tudo isso nos ensina sobre poder e autoridade? Essa história toda nos apresenta um modelo de liderança que é radicalmente diferente do que o mundo geralmente busca.
A autoridade de verdade, segundo essa análise, não é algo que a gente toma na marra, com o nosso próprio esforço. É algo que nos é dado. E a base dela não é a competência ou a força, mas um relacionamento de amor que foi quebrado e depois restaurado. E ela se manifesta não em dominar, mas em servir. E dá para tirar umas lições bem práticas daqui. Um líder nesse modelo enxerga as necessidades dos outros como Jesus viu a fome dos discípulos. Ele dá uma direção clara, que funciona. Ele compartilha o que tem, ele cuida da equipe e, acima de tudo, ele entende que o seu papel principal é cuidar das pessoas. A história de Pedro, então, nos mostra que a autoridade mais verdadeira, mais autêntica, não nasce da nossa perfeição, mas do reconhecimento das nossas falhas. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Como é que a nossa própria fragilidade, quando a gente reconhece e entrega, pode se tornar paradoxalmente a nossa maior força para servir e liderar com amor?